Falando mais sobre a pesquisa Ibope, já conosco em áudio e vídeo, Vera Magalhães. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago, para você, para todos aí no estúdio e para aqueles que nos ouvem e nos assistem nesta terça-feira. Ô Vera, o Ibope mostra que Jair Bolsonaro estacionou pela primeira semana desde o atentado e que perderia para os rivais caso o segundo turno fosse hoje. Que leitura que você faz da pesquisa, hein, Vera? Bom, Thiago, é a primeira vez que ele estaciona desde o atentado, como você disse. Ele vinha num patamar de 20% e agora estacionou num bem mais elevado, 28%. Não se sabe se ele de fato estacionou ou se é só um stop and go e vai continuar a sua trajetória de crescimento. Então, seria precipitado dizer que ele encontrou um teto. Isso pode ter acontecido e outros dados da pesquisa parecem indicar que isso pode ter acontecido, mas de qualquer maneira a primeira rodada de pesquisas, foi o caso da do Ibope e também daquela anterior que nós discutimos ontem no Jornal da Manhã, feita para o Banco BTG Pactual, que mostram o Bolsonaro parado no mesmo patamar. Isso pode ter sido efeito de algumas coisas que ocorreram na semana passada. A intensificação dos ataques contra ele feito pelos adversários, também algumas cabeçadas de sua campanha, aquela história do Paulo Guedes, de uma reforma tributária que incluiria um tributo também sobre movimentação financeira, unificado com outras contribuições, e a discussão ali em torno do comando da campanha, se o general Mourão deveria falar mais ou menos, as próprias declarações do general, etc. Sua campanha já se pôs em marcha para corrigir esses problemas. O Bolsonaro voltou a falar, deu a entrevista ao Augusto, a primeira entrevista presencial desde que foi internado. Eles preparam um manifesto, supostamente, à nação para acalmar aqueles eleitores sobre os riscos, supostos riscos à democracia ou preconceitos que viriam com o candidato, então tentar mitigar esses dois problemas. Então a gente vai ter que esperar a próxima rodada para ver se esses efeitos continuam. Do lado dos adversários, os ataques ao Bolsonaro vão continuar, devem se intensificar, ele deve ser mais fortemente chamado ao debate de amanhã. Deve ser um tema mais recorrente do debate de amanhã do que foi no nosso, da Jovem Pan com a TV Gazeta, no dia 9. E aí a gente tem que ver, nesses 10, 12 últimos dias de campanha, se ainda tem espaço para uma mexida, né? Agora, Vera, ainda falando sobre essa parada de Jair Bolsonaro, ao menos por hora, claro, a polarização entre ele e Fernando Haddad parece, ao que tudo indica, vai se consolidando. Mas eu te pergunto, ainda espaço para uma terceira via, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin? É um espaço muito estreito, Thiago. Aconteceu já em outras eleições, não seria inédito, tá? Em 1989... uma eleição também com muitos candidatos e também marcada por crise econômica, por falta de lastro político do governo. O Fernando Collor liderou na reta final, quase toda a reta final, com índices parecidos aí com os do Bolsonaro, na casa de 20 e poucos %, e o Leonel Brizola vinha em segundo lugar durante todo o pleito, e aí nas últimas semanas começou a ser ameaçado pelo Lula. A virada mesmo só pôde ser detectada nas urnas, não era possível saber ao certo quem iria ao segundo turno. Então esse foi um caso de virada de última hora. O outro ocorreu na última eleição, em 2014. Marina Silva vinha muito forte, chegou a liderar, depois foi atacada pela Dilma, começou a cair, e no dia da eleição não se sabia se haveria segundo turno, e em havendo segundo turno, quem iria contra a Dilma para essa fase da disputa, se o Aécio Neves ou a própria Marina. Então a virada final do Aécio, sua consolidação como alguém indo para o segundo turno, só foi também detectada nos últimos dias da campanha. Nessa fase, 10, 12 dias antes, ele ainda vinha voando abaixo do radar. Então, não é inédito, mas seria uma mudança de expectativa muito grande. Especialistas em pesquisas dizem que quando tem esse platô, que um candidato que vem crescendo estaciona, tanto pode significar que ele iniciou uma trajetória de queda, como que ele vai retomar o crescimento dali para frente em outras bases. Talvez o fato de o Haddad ainda estar em crescimento volte a criar nos eleitores antipetistas aquele sentimento de que eles precisam vencer o PT
agora, de que eles precisam derrotar o PT. E se o Bolsonaro continuar sendo visto como aquele capaz de fazer isso, pode até ter um efeito como houve o do Dória em 2016, que venceu no primeiro turno, segundo especialistas, muito embalado por esse sentimento antipetista, porque o mesmo Haddad começou a esboçar sinais de recuperação. Tiago. Vera Magalhães, daqui a pouquinho às 9 horas da manhã, você também aqui nos nossos estúdios para entrevista com a candidata Manuela Dávila. Até mais tarde, Vera, até já. Até já.